Esse é considerado o lugar mais mal assombrado do mundo. E até o final deste vídeo você provavelmente também vai concordar com a fama ruim desse local. Olá, amigos da história! Hoje vamos falar de Poveglia, uma ilha pequenininha na Itália que fica bem pertinho de Veneza, muito bonita, mas com uma história terrível, trágica. Foi nela onde prisioneiros de guerra morreram queimados. Ela foi também um ponto de despejo para a quarentena de milhares de pessoas infectadas pela peste negra. Aqui elas foram deixadas para morrer. E ainda foi aqui a sede de um manicômio onde os pacientes eram torturados por um médico louco que seria assombrado pelos fantasmas das centenas de milhares de mortos. Dizem até que o próprio solo de Poveglia apodreceu, pois o terreno da ilha é coberto pelas sepulturas, pelos esqueletos, cinzas, restos mortais das almas sofredoras que foram condenadas a ficar aí. A ilha é fechada ao público, para entrar nela só com autorização, mas quem conseguiu usou esse cenário para produzir documentários e filmes sobre o local. Todos que pisaram em Poveglia relataram uma sensação muito ruim, entre o pavor e a tristeza, o medo e o desespero. Alguns juram até que viram e ouviram os gritos e os gemidos dos espíritos atormentados. A história de Poveglia começa com a história de Veneza, 400 anos depois de Cristo, porque justamente os primeiros moradores chegaram aqui buscando um refúgio, um esconderijo para fugir dos povos germânicos, que eles chamavam de bárbaros, e que naquele período estavam invadindo o território do Império Romano. Esse lugar, na região do Vêneto, cercado de água, cheio de canais e dessas ilhazinhas, parecia mesmo perfeito para se esconder. Só que já no século XIV, por exemplo, Poveglia teve que ser cercada por muralhas para servir como um forte, uma fortaleza para barrar a invasão dos genoveses, da cidade de Gênova, que ficava ali também no norte da Itália e disputava com Veneza o monopólio, as rotas do comércio no mar Mediterrâneo. Depois, essa fortificação antiga de Poveglia acabou servindo para que os soldados britânicos fizessem emboscadas contra os franceses do Napoleão Bonaparte. Os prisioneiros de guerra eram muitas vezes queimados ali mesmo, no litoral. Mas o maior número de vítimas viria com a explosão da peste negra na segunda metade do século XIV. Essa doença que chegou à Itália junto com os navios dos mercadores que viajavam para a Ásia para comprar especiarias e outros produtos. A epidemia matou 1/3 da população europeia. Então, para evitar que pessoas infectadas entrassem em Veneza, as autoridades decidiram que os barcos com viajantes só poderiam ancorar na cidade depois de uma quarentena na ilha de Poveglia, que ficava a 3 quilômetros de distância apenas, até que as pessoas não apresentassem mais nenhum sintoma e não oferecessem risco de contaminação lá para os venezianos. Esses locais de espera eram chamados de lazaretto. As pessoas tinham que ficar neles durante 40 giorni, ou seja, 40 dias em italiano, e daí o nome quarentena. Acontece que, como Veneza era uma cidade muito importante, um grande centro comercial do mundo naquela época, onde circulava muita gente, não demorou para a população também se contaminar. E para onde é que esse pessoal doente começou a ser mandado? Isso mesmo, Poveglia. Então, em pouco tempo, a ilha virou um inferno. Ficou tomada de pessoas morrendo para todo lado, com milhares de corpos que, já sem espaço, passaram a ser enterrados juntos, em covas, em valas comuns e que também eram queimados. E o pior, as pessoas eram levadas para a ilha contra a vontade delas, pois sabiam que iam morrer ali isoladas. Então, o medo da população gerou assim uma espécie de paranoia coletiva. Os moradores de Veneza passaram a duvidar dos vizinhos, passaram a expulsar qualquer pessoa suspeita da doença, mesmo que ela não estivesse com sinais de infecção. Então, a ilha de Poveglia começou a ficar com pilhas e
pilhas de cadáveres acumulados. Em um período de apenas 7 meses, morreram 80 mil pessoas. A estimativa é de que 160 mil corpos foram despejados, descartados só em Povelha, fora as outras ilhas ali ao redor. Quer dizer, muita gente já chegava morta ou passava os últimos dias dolorosos da vida nesse local aí. Eram como se fossem zumbis, mortos-vivos, que andavam em bandos nessa ilha até a morte e que às vezes eram até enterrados vivos. Povelha era patrulhada por médicos que vestiam essas roupas aí. Usavam uma máscara com uma espécie de bico de pássaro que era recheado com ervas, numa tentativa de impedir que as bactérias, os vírus, entrassem no sistema respiratório. O lazareto só foi fechado em 1803 e depois abandonado. Aí você pensa, o sofrimento acabou, né? Mas como se essa história já não fosse macabra o suficiente, esse local ainda foi palco de uma outra história de horror que começou em 1922, no século XX, quando um hospital para idosos foi inaugurado. Na verdade, funcionava mais como um asilo para doentes mentais que eram levados, deixados lá na ilha e que ocupavam os mesmos prédios que já haviam abrigado as vítimas da peste negra centenas de anos antes. Então, relatos dão conta de que se ouviam gritos apavorantes vindos da Torre do Sino, onde um médico do sanatório, o chefe e a equipe dele faziam experiências terríveis, usando martelos, brocas, para abrir a cabeça dos pacientes sem aplicação de anestesia. E, além das torturas, dos maus tratos, esses pacientes também diziam que eram assombrados pelos fantasmas dos milhares de mortos do passado. Com o tempo, o próprio médico teria enlouquecido. Ele dizia que via vultos, sombras, ouvia vozes e acabou morrendo ao se jogar ou ser empurrado da Torre do Sino. Mas mesmo com a fama de maldita dessa ilha, o hospital continuou a funcionar até 1968, até que o local finalmente foi fechado para o público e comprado em 2014 por um empresário italiano que pagou 513 mil euros pela ilha, onde ele tinha planos de fazer um hotel de luxo. Mas, até hoje, Povelha segue abandonada e assombrada. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí pra gente saber, se inscreva, siga o canal e até a próxima com uma história a mais.